Olá, quinto ano, tudo bem? Hoje nós temos aula de arte. Para isso, peço que vocês peguem a apostila de arte de vocês. Nós iremos trabalhar as páginas 27, 29 e 31. Nas aulas anteriores, nós falamos sobre o museu. Nós vimos diferentes museus. Os museus tradicionais, com as obras de artes, museus de diferentes coisas, e agora a gente vê o museu interativo. O museu interativo é onde o visitante pode interagir com a obra de arte, desde tirar uma foto, mover a obra, fingir que faz parte daquele quadro. Tem diferentes formas de interações. Tem também os museus tecnológicos, em que a gente interage por meio da tecnologia, em que a gente vai, mexe numa mesa aqui, numa mesa ali, e a gente pode conhecer um pouco mais sobre a obra que está ali. Então, hoje, os museus, eles não são só mais para a gente chegar ali e ficar olhando e apreciando. Hoje, a gente pode fazer parte da apresentação do artista. Bom, na página de número 29, nós vamos falar um pouquinho sobre os álbuns de figurinhas. Nós vimos na aula anterior que as coleções, elas são uma forma de museu que a gente tem dentro de casa, porque cada item de uma coleção, ela representa algo para nós, ela tem um sentimento. E não tem coisa mais legal de colecionar do que figurinhas. Eu lembro bem uma época, na época da Copa, em que todo mundo na escola tinha o álbum de figurinhas dos jogadores da Copa do Mundo, né? E era uma farra, uma festa, colecionar as figurinhas, trocar, muito bem. Então, nós iremos também fazer um álbum de figurinhas na nossa apostila, mas usando obras de arte. Isso mesmo, obras de artes. No final da apostila de vocês, lá no anexo, tem uma cartela de adesivos. Essa cartela de adesivo aqui, ó. Então, tirem a cartela para a gente fazer o nosso álbum de figurinhas. Como que vai funcionar o nosso álbum de figurinhas? Na página 31, aqui na 31, ó, tem o espaço de colocar as figurinhas, de colar. E aí, tem assim, as informações de que figurinha que tem que ser ali. Vai ser meio que uma adivinhação de qual é a figurinha que a gente vai colocar em cada quadradinho. Então, vamos lá, vamos prestar bastante atenção para a gente colocar as figurinhas no lugar certo. Vamos lá, então? O primeiro quadradinho diz assim, que é um ícone da arte e se encontra no Museu do Louvre. Crianças, quando a gente pensa em arte, em pintura, em obra famosa, qual é a obra que vem na nossa cabeça? E aí? Deixar vocês pensarem uns minutinhos. É a Mona Lisa, de Leonardo da Vinci. Então, no primeiro quadradinho, nós iremos colar a figura da Mona Lisa. Próxima figurinha que a gente vai colar. Diz assim: existem apenas 5 exemplares dessa peça. Está no Museu Real de Ontário. Das figurinhas que a gente tem, o que vocês acham assim que tem pouco? Apenas 5. Algumas obras só tem uma, né? Mas essa tem umas 5. E aí? Vou deixar vocês pensarem em alguns segundos. Bem, a figura é a moeda de dólar americano Susan B. Anthony. Essa moeda, ela é uma moeda muito rara, ela foi fabricada poucas vezes, então, assim, só existe 5 no mundo, tá? Só existe 5 dessa moeda, então, assim, é uma moeda rara. Então, o segundo quadrado é a moeda de dólar Susan B. Anthony. Próximo quadrado. Diz assim: o grito. Um grande susto. Está na Galeria Nacional em Oslo. O grito, um grande susto. Qual é a obra que tem um grande susto? Vamos lá, vamos pensar. Isso mesmo, é O Grito, de Edward Munch. A personagem se encontra, né, com as mãos assim,
tomando um grande susto. Próximo quadradinho. Obra do artista espanhol que criou o cubismo. Museu Tate Modern. Só um detalhe. Quem criou o cubismo, que é um artista espanhol famosíssimo no mundo, é Pablo Picasso. E aí, qual é a obra? A obra é Mulher Chorando, de Pablo Picasso. É essa figurinha que nós vamos colar. Agora vamos para a próxima fileira. Na próxima fileira, diz assim a primeira figura. Quadro do artista que cortou a orelha. Quem será que foi o artista que cortou a orelha? Vou contar para vocês. Ele é holandês. Vincent van Gogh, ou mais conhecido como Van Gogh. Ele foi fazer um autorretrato de si, uma foto de si, uma pintura de si, quer dizer. E ele achou que a orelha ali não estava dando muito certo para compor a sua obra. Aí o que ele fez? Pirado das ideias, foi lá e cortou a sua orelha fora para poder produzir a sua obra de arte. E aí, qual obra aqui que é de Vincent van Gogh que a gente pode colar na nossa apostila, no nosso álbum de figurinha? Isso mesmo, é o Quarto em Arles. Muito bem, o Quarto em Arles. Vamos lá? Vamos colar? Próximo agora. Flagrante de uma cena do cotidiano. Museu de Rodin. Uma cena do cotidiano. Uma cena do cotidiano. Qual poderia ser uma cena assim? Que eu estou muito pensativo. Isso mesmo. É a obra, a estátua O Pensador, de Rodin. Então, nesse quadradinho, vamos colar a figurinha da estátua de O Pensador, de Rodin. Próximo. Local para tirar foto com as celebridades. Já tá dizendo, Museu de Cera. E aí? Quem que é uma celebridade? O que a gente pode colocar no Museu de Cera? Quem vocês acham que é? Muito bem, é o Gandhi, né? Esse museu aí, o Madame Tussauds, que é o museu mais famoso de cera, tá? Existem vários pelo mundo, espalhados pelo mundo. Aqui no Brasil tem um também, mas o mais famoso é o Madame Tussauds, certo? Então, a imagem que nós vamos colar é o do Gandhi, né? A cera dele, né? A estátua de cera de Gandhi, que está lá no Museu Madame Tussauds, em Londres. Próximo selinho. Arte egípcia, Museu do Cairo. E aí, qual dessas figuras que nós temos aí é a arte egípcia? Só pode ser a máscara mortífera, né? A máscara de morte do rei Tucamon, eu sempre erro o nome dele. Tucamon, tá? Então, só pode ser do faraó Tucamon. Então, é a máscara, né? A mortuária dele ali, de Tucamon. Próximo agora, a última fileira. Vamos preencher a última fileira. Então, o primeiro quadradinho da última fileira é peças excêntricas. Museu Batachuos. Nós vimos na aula que o Batachuos é um museu de quê? De sapato. Olhando as figurinhas que estão sobrando aqui. Quem será que poderia se enquadrar numa peça excêntrica, uma peça diferente? Só pode ser o tinteiro de sapato. Isso mesmo, o tinteiro de sapato. Uma peça muito excêntrica, né? Onde coloca tinta. Antigamente as pessoas usavam pena para escrever, não existia caneta, que nem a gente tem hoje, com a tinta já dentro. E aí elas tinham que ter um recipiente onde tinha tinta, então era um tinteiro. E aí elas mergulhavam a ponta da pena para poder escrever. Então, nós temos aí um tinteiro em forma de sapato. Próximo, a segunda figurinha da última fileira. Réptil construído por mosaicos. Está no Parque
no Parque Güell. Mosaico, crianças, é quando a gente pega pedaços de papel colorido, de cerâmicas, de qualquer coisa que é colorida, a gente vai cortando pedacinhos e vai juntando, montando uma na outra até formar uma obra, um desenho. Então, é pequenos pedacinhos de papel ou de cerâmica, qualquer coisa colorida, e aí a gente vai juntando uma na outra assim até dar a forma do nosso desenho. Qual será que é a figura que é um réptil e que é feita de mosaico? E aí, qual será que é? Só pode ser a escultura do animal, né, do Parque Güell, que foi feito por nada mais, nada menos do que um espanhol famosíssimo em fazer na sua arquitetura mosaicos, que é Antônio Gaudí, né? Então, o Antônio Gaudí, ele é o responsável por criar esse réptil aí, que parece uma mistura de jacaré com salamandra, parece também um dragão, né? É uma mistura aí desse ser reptiliano. Mais um, o nosso penúltimo. E o penúltimo é Perdeu os braços pela ação do tempo. Está no Museu do Louvre. Pessoal, é uma curiosidade. É uma estátua muito famosa do Museu do Louvre. E essa estátua foi encontrada na praia. E acredita que ela caiu do navio. E como ela caiu do navio e ficou dentro do mar, andando, navegando para lá e para cá, e depois foi parar na praia, ela acabou perdendo os braços, né? Então, assim, é uma estátua famosa por não ter os braços. Qual será que é a estátua aí das nossas figurinhas que está sobrando, que está sem os braços? Só pode ser Vênus de Milo, né? É uma das estátuas mais famosas do mundo, depois de Davi. A Vênus de Milo, ela tem esse nome Vênus de Milo porque não sabe quem fez e encontraram ela na praia da cidade de Milo. Então, por isso se chama Vênus de Milo, certo? E vamos na nossa última figurinha de hoje. E a última figurinha de hoje é as francesas que fazem sucesso no MASP, no Museu de Arte de São Paulo. Que está lá no Museu de Arte de São Paulo. Quem será que são as francesas que fazem sucesso lá no Museu de Arte de São Paulo? Um detalhe, Maurício de Souza refez esse quadro usando a Mônica e a Magali. Só pode ser rosa e azul do Pierre Auguste Renoir. O Renoir fez a obra Azul e Rosa, onde tem essas duas meninas lindas, que são francesas. E elas fazem o maior sucesso lá no MASP. Não é à toa que o Maurício de Souza recriou essa obra e colocou Mônica e Magali nela. Então, o nosso último quadradinho é Azul e Rosa, de Renoir. Muito bem, crianças, completamos o nosso álbum de figurinhas. Eu vou ficando por aqui e nos vemos na próxima aula. Beijos, tchau!